Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente continuar falando desse fenômeno tradicionalíssimo, com muita história, de nome Peñarol, que é o grande favorito para chegar às semifinais. São Paulo e Botafogo empataram em 0-0, um confronto totalmente em aberto, mas o Peñarol mais do que encaminhou a sua classificação. E aí os torcedores de Botafogo e São Paulo já estão com o Peñarol na cabeça, né, revivendo aí o passado, um passado glorioso, né? O Botafogo ganhou do Peñarol na final da Comebol Sul-Americana em 93 e o São Paulo ganhou do mesmo Peñarol em 1994 na decisão do mesmo torneio, a Comebol Sul-Americana. E aí, vale a pena ver de novo mesmo? O Flamengo já está eliminado. E o Tite, hein? O Tite ficou triste, né? Não gostou, disse que pelo lado humano as vaias são muito ruins e tal. Mas a grande verdade é que quase 99% da torcida do Flamengo não está mais apoiando o trabalho do Tite. E o Rodolfo Landim está mais do que pressionado dentro e fora de campo. A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Bom, a gente quer agradecer a sua presença aqui no canal Dois Toques, a casa do futebol, falando muito de Libertadores, né? Dando aquela preferência para Libertadores, é a cereja do bolo do futebol sul-americano, falando desse fenômeno Peñarol. Se você, é claro, está curtindo esse conteúdo e também se não está curtindo, se é flamenguista e tal, eu peço, obviamente, desculpas a vocês, porque a produção é que arruma aqui a nossa vestimenta, né? Então, vocês podem enviar um e-mail aí para a nossa produção@doistoques, se quiser reclamar aqui da vestimenta do apresentador, mas sabe como é que é, né? A gente só cumpre ordens. Então, estamos com esse manto aqui e vamos falar desse fenômeno Peñarol, que é um fenômeno que acompanha a evolução do futebol uruguaio. O futebol uruguaio que esteve decadente desde o final dos anos 80. A seleção uruguaia conquistou seu último título em 1995, a Copa América em cima, inclusive, do Brasil, a Copa América do Uruguai, uma geração que tinha bons jogadores, como o craque Francescoli, né, que foi campeão no River Plate. E depois o Uruguai nem a Copa do Mundo conseguiu ir durante um tempo, né? 94 não foi, 98 não foi. Voltou em 2002, mas para fazer campanhas pífias, né, eliminadas na primeira fase e tal. E só em 2010 que o Uruguai conseguiu montar uma geração vencedora. Conseguiu o quarto lugar na Copa do Mundo, a geração do Forlán, do Luis Soares, do Louco Abreu, do Gondim, do Godin, do Lugano. Foi campeã da Copa América mais uma vez em 2011. E os clubes uruguaios? Porque, beleza, a seleção é feita de jogadores que atuam na Europa. E os clubes uruguaios? O Uruguai sempre foi um celeiro de craques. Existem alguns clubes no Uruguai, como o Defensor, que são clubes que revelam. Danúbio, o Defensor, são clubes que revelam jogadores para Peñarol, Nacional ou, hoje em dia, direto para a Europa. Não chega nem a passar pelo Peñarol e pelo Nacional, que são os dois maiores clubes do país. Só que os clubes uruguaios também passaram por essa reformulação. O futebol uruguaio pedia socorro. O futebol uruguaio pedia socorro. E, finalmente, esse socorro foi atendido. A gente vê Nacional e Peñarol se reformulando desde a sua base até a sua estrutura, economicamente, e o Peñarol montou um time muito competitivo desde o ano passado. Ano passado o Peñarol não conseguiu muito brilho, mas esse ano, na Libertadores, a equipe do Peñarol, a equipe Carboneiro, vem conseguindo um feito importantíssimo. E aí vamos olhar para o Peñarol, para esse time que tem o Baez, excelente jogador, o Cabreira, muito bom jogador, alguns jogadores que são tecnicamente bons, um pouco acima da média, né, dos últimos anos no Peñarol, mas esse time comandado pelo Diego Aguirre, ele é muito interessante porque ele vai variando as suas linhas. Ontem na defesa o Peñarol estava defendendo com 4 e atacava com 4 jogadores. Então é um time muito flexível que consegue se moldar, se adaptar às diversas situações nessa Libertadores. O Peñarol não sofreu nem 1% do que o Flamengo, por exemplo, sofreu para passar na altitude para a próxima fase da Libertadores. O Peñarol fez 4-0 no The Strongest. Chegou na altitude, perdeu de 1-0
uma derrota administrável. O Peñarol conseguiu, de certa forma, não sofrer nada. Ao contrário do Flamengo, que contra o Bolívar ficou a um triz de ser eliminado. Agora, essa diferença, e não é nenhuma diferença técnica, porque se você fizer a comparação, o Flamengo é muito melhor do que o Peñarol. Mas a questão está no comando. O Diego Aguirre sabe muito bem o que fazer com esse time do Peñarol, enquanto o Tite está completamente perdido, vai fazer um ano de perdido no Flamengo. E aí os torcedores de Botafogo e São Paulo já estão considerando que o Peñarol está classificado, e os próprios flamenguistas. Eu pude acompanhar Renato Maurício Prado, Mauro César, Pilhado, o pessoal da Sport TV, Eric Faria, poucos acreditando na classificação do Flamengo. A palavra é, não é impossível, mas é muito improvável. Veja se alguém, algum clube, algum jornalista está falando isso sobre outros times nessa fase classificatória. Colo-Colo e River está aberto. Botafogo e São Paulo aberto. Galo e Flu aberto. O único confronto que não parece estar aberto é Peñarol e Flamengo. E por quê? O Flamengo perdeu só de 1-0, mas além de ter perdido em casa, foi o único time que perdeu em casa, no Maracanã, não parece ter forças para reagir. E aí o torcedor do Botafogo, é claro, está lembrando do seu título sul-americano de 1993, quando o Botafogo venceu o Peñarol nos pênaltis no Maracanã, naquele 2-2 emocionante. E aí o torcedor do Botafogo fica, opa, há coisas que só acontecem com o Botafogo, olha, o Peñarol de novo no nosso caminho, tal, já começa a fazer aquela coisa supersticiosa. E o torcedor são paulino, que pôde se reencontrar com um grande título no ano passado, conquistando a Copa do Brasil, também começa a ter bons auspícios ao ver o Peñarol, lembra-se de 1994, quando também foi campeão, dando até uma goleada no Peñarol, no Morumbi. Só que a questão é a seguinte, o Peñarol tem jogado um futebol que me parece que será um adversário muito mais cascudo do que o Flamengo numa semifinal contra Botafogo e São Paulo. O Botafogo já sabe como o Flamengo joga, o Botafogo inclusive, juntando os dois placares do Brasileirão, venceu por 6-1 o Flamengo no placar agregado. O Botafogo é superior ao Flamengo e sabe como o Flamengo joga. E o Flamengo sabe como o Botafogo joga e não sabe parar o Botafogo. O São Paulo já tem uma experiência recente contra o Flamengo também interessante. São Paulo tem vencido os últimos jogos contra o Flamengo, foi campeão em cima do Flamengo na Copa do Brasil, então o Flamengo não põe medo em Botafogo e em São Paulo. O Peñarol eu vejo dando muito trabalho para São Paulo ou para Botafogo, caso realmente a classificação aconteça. E aí eu digo para vocês, Peñarol e São Paulo, eu considero Peñarol favorito. Peñarol e Botafogo, não considero o Peñarol favorito, mas vejo o Peñarol como um adversário muito mais difícil, muito mais complicado do que o Flamengo para o Botafogo numa provável semifinal. É o fenômeno uruguaio tradicionalíssimo, dono de 3 mundiais, 5 Libertadores, de volta ao lugar de onde jamais deveria ter saído. A gente fica por aqui. O torcedor do Flamengo está um pouquinho triste e o Tite também está triste. Mas isso só passa com vitórias, com classificação. Qualquer informação de bastidores, saída do Tite e tal, a gente traz aqui para vocês no Dois Toques, tá certo? Beijo grande no seu coração e até a próxima.